Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre ESG, ou ESG, ou ESG, escolha ODS e terceiro setor. Eu vou tentar falar para vocês como é que eles se relacionam, né, e a importância que esse conjunto de palavrinhas funciona. Bom, no cenário atual que nós vivemos em 2023, né, nós enfrentamos significativos desafios em relação à sustentabilidade, igualdade social e governança responsável. Para abordar essas questões urgentes, a ONU, alguns anos atrás, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, uma agenda global que visa transformar nosso mundo até 2030. Ele é um pacto global, independente de ideologias. Ele é um pacto que os países que fazem parte dessa organização assinaram, inclusive o Brasil. Ao mesmo tempo, os princípios ESG, o ESG, Environment, Social and Governance, ou ambiental, social e governança, surgem como um guia para ações corporativas responsáveis. Nesse contexto, o terceiro setor desempenha um papel fundamental, engajando-se ativamente na promoção de mudanças positivas e impacto social significativo. Eu vou colocar aqui para vocês os 17 ODS para vocês entenderem do que eu estou falando. Mas lá no meu site www.albertoclaro.com, neste post, você vai poder saber um pouquinho mais sobre tudo isso. Bom, o que são os ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são uma visão ousada para um futuro, mas nem digo futuro, presente já, estabelecendo 17 objetivos interconectados, desde a erradicação da pobreza à preocupação com o clima, com a mudança climática. Cada objetivo possui metas específicas que, quando alcançados, contribuirão para a construção de um mundo mais sustentável, equitativo e inclusivo. Os ODS abrangem áreas cruciais como saúde, educação, igualdade de gênero, energia limpa, entre outros, oferecendo uma estrutura abrangente para orientar as ações de governos, empresas e organizações de terceiro setor ou organizações sem fins lucrativos. Ao alinhar suas atividades aos ODS relevantes, essas organizações de terceiro setor podem direcionar seus esforços de maneira mais estratégica, contribuindo para o alcance dessas metas globais. Ou seja, missão da organização, 17 ODS, tem que casar, tá? Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, uma ONG que trabalha para promover a educação em comunidades carentes pode se vincular ao ODS 4, que é Educação de Qualidade. Outra organização focada em fornecer acesso à água potável, por exemplo, em regiões afetadas pela sua escassez hídrica, pode-se alinhar o ODS 6, Água Potável e Saneamento. Aí entram os princípios ESG, ou ESG, e eles são um conjunto de critérios que as empresas, as organizações em geral, devem adotar em suas operações, levando em consideração os aspectos ambientais, sociais e de governança. O I de Environment estabelece as práticas sustentáveis, redução de emissões como carbono, por exemplo, e a conservação de recursos naturais, por exemplo. O S de Social abrange questões de igualdade, diversidade, saúde e segurança dos trabalhadores e também o envolvimento na comunidade. O G de Governance diz respeito à transparência, à responsabilidade e integridade das práticas de gestão corporativa. Esses princípios estão ganhando destaque no mundo dos negócios, no mundo corporativo, à medida que mais empresas reconhecem a importância de adotar práticas sustentáveis e responsáveis, mas de forma realmente ativa. Além disso, os investidores, consumidores, voluntários, doadores estão cada vez mais conscientes e exigentes em relação ao desempenho das organizações de todos os setores. Portanto, as empresas que incorporam os princípios ESG em suas estratégias de negócio têm maior probabilidade de atrair investidores, construir uma reputação positiva e se destacar no mercado. O terceiro setor desempenha um papel fundamental na promoção de princípios ESG, incentivando as empresas com as quais ela tem parceria, com as quais ela tem contato, a adotarem essas práticas mais responsáveis. Por meio de parcerias e diálogos, as
organizações do terceiro setor ou sem fins lucrativos podem influenciar as políticas corporativas, sensibilizar os stakeholders e também compartilhar melhores práticas. Porque ela faz isso muitas vezes no seu cotidiano, então ela consegue compartilhar isso com os seus parceiros. Ao colaborar com o setor privado, o terceiro setor pode impulsionar a transformação dessas empresas em direção a uma abordagem mais sustentável e socialmente responsável. Aí entra o papel transformador do terceiro setor, que é formado por organizações sem fins lucrativos, como já falei para vocês algumas vezes, e que desempenha um papel vital na promoção dos ODS da ONU e na implementação dos princípios do ESG. Essas organizações têm a capacidade de trabalhar de forma ágil e flexível, abordando desafios sociais complexos e preenchendo lacunas deixadas pelos setores públicos, primeiro setor, pelo setor privado, segundo setor, e demais atores da sociedade. O terceiro setor pode desempenhar diferentes funções, desde a sensibilização até a execução de projetos e programas práticos que promovam mudanças positivas na sociedade. Uma das principais características desse setor é justamente a sua capacidade, muitas vezes oriundas de voluntários, de atuar como agente de mudança, mobilizando assim recursos, outros voluntários, doadores, construindo então assim parcerias para enfrentar desafios sociais e ambientais. Além disso, o terceiro setor desempenha um papel crucial na sensibilização e no engajamento da sociedade em relação aos ODS e aos princípios ESG. Essas organizações têm a capacidade de informar e educar o público sobre a importância de ações responsáveis e sustentáveis, através de campanhas de conscientização, eventos comunitários e programas de capacitação. Isso ajuda a criar uma cultura de responsabilidade social e ambiental, incentivando as pessoas, a sociedade, como um todo, a adotarem práticas mais sustentáveis em suas vidas e cotidiano. Bom, aí como é que a gente alinha o terceiro setor aos ODS e aos princípios do ESG? As organizações do terceiro setor podem alinhar então as suas missões. O que eu faço? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? E atividades do seu cotidiano, seus objetivos específicos, aos ODS relevantes, aqueles que tenham relação com essa sua missão, e também aos princípios ESG, para maximizar assim o seu impacto. Então a força é muito maior do que se não tivesse essa relação com os ODS e com os princípios ESG. Ao adotar uma abordagem estratégica em seu planejamento para os próximos anos, espero que essas organizações tenham planejamento estratégico, elas podem direcionar seus recursos de forma muito mais eficiente, concentrando-se nas áreas onde podem gerar o maior impacto positivo. Para alinhar aos ODS, essas organizações devem primeiro identificar os seus objetivos mais relevantes dentro da sua missão. Minha missão é X, meus objetivos é Y, Z, por aí vai. Tá? E também o campo de atuação dela, educação, saúde, meio ambiente, outras coisas que ela pode atuar. Em seguida, é importante estabelecer metas claras e mensuráveis que estejam alinhadas aos indicadores específicos dos ODS. Isso permitirá que essas organizações monitorem seu progresso, essa evolução, e através de indicadores demonstram o impacto de suas atividades para seus financiadores, parceiros, stakeholders, doadores, voluntários e comunidade em geral. Em relação aos princípios ESG, as organizações do terceiro setor podem se esforçar para incorporar esses critérios em suas operações internas. Por exemplo, elas podem implementar práticas de sustentabilidade ambiental em seus escritórios, promover a diversidade e inclusão em suas equipes e adotar uma governança transparente e responsável em sua gestão, na sua operação. Além disso, o terceiro setor pode atuar como um catalisador, incentivando outras organizações e empresas a adotarem práticas mais responsáveis. Por meio de parcerias e colaborações, essas organizações do terceiro setor podem implementar e influenciar ações no setor privado, do segundo setor, compartilhando experiências, oferecendo suporte técnico e demonstrando os benefícios de uma abordagem mais sustentável e socialmente responsável. Então, mudar o mundo é o meu propósito, é o seu propósito, é o nosso propósito, acredito eu.
Em um mundo que enfrenta desafios complexos e interconectados, tá tudo coligado, tudo ligado hoje em dia, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e os princípios de ESG, o ambiental, o social e a governança, se destacam como guias fundamentais para a construção de um futuro sustentável. O terceiro setor, no qual eu atuo como voluntário em várias organizações, por sua vez, desempenha um papel transformador, ou deveria ter esse papel transformador, na promoção dessas agendas globais, trabalhando em colaboração com outros setores e mobilizando recursos para enfrentar desafios sociais e ambientais. Ao alinhar suas atividades aos ODS relevantes e aos princípios do ESG, as organizações do terceiro setor podem maximizar seu impacto e contribuir para um mundo mais justo, equitativo e sustentável. Elas têm a finalidade e a agilidade necessárias para abordar desafios emergentes, situações problema muito rapidamente na sociedade, preencher lacunas deixadas pelo setor público e privado e promover mudanças positivas em larga escala. Portanto, é essencial que as organizações do terceiro setor compreendam e incorporem os ODS e os princípios ESG em suas estratégias e operações, principalmente na área de captação de recursos. Ao fazer isso, elas se posicionam como agentes de mudança, inspirando outros setores a adotarem uma abordagem mais responsável e sustentável. Juntos, podemos criar um futuro onde ODS e ESG seriam uma realidade concreta e duradoura, promovendo assim a sustentabilidade, a igualdade social, a governança, bem mais responsável do que nós temos hoje em todas as esferas da sociedade. O terceiro setor, então, desempenha um papel fundamental nessa jornada, impulsionando a transformação, inspirando o movimento global em busca de um mundo melhor.